Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, da tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Virgem do céu, Santa de amor, tem em vosso olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade, aqui na terra onde estamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria, Deus de infinita bondade, justiça e misericórdia, força divina que habita em cada um de nós. E é neste momento, Senhor, em que aqui estamos conscientes do nosso papel, conscientes do nosso lugar nesse universo, sabedores de que aqui estamos nesta terra abençoada para o nosso processo de regeneração de nós mesmos, na busca do nosso conhecimento e da nossa transformação. Te rogamos, ó Deus de infinita bondade, que habita o interior da nossa intimidade e reflete em todo o nosso ser. Rogamos nesse instante a força, a coragem, a paciência e o discernimento para que possamos caminhar com a segurança necessária nesse instante, registrando toda a paz, todo o amor, toda a bondade no interior da nossa intimidade, a refletir nos nossos atos, nas nossas ações e a envolver cada um daqueles irmãos que caminham conosco nesta jornada. E assim, rogamos também o benefício em favor de todos nós e daqueles que nesse instante possa passar por qualquer dificuldade em decorrência da pandemia que nos visita. Te pedimos para todos a força, a coragem, a fé inabalável em seus corações
E assim que o nosso amigo Marcelo possa também ter a força a trazer as reflexões do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para nos lembrar ou nos relembrar dos nossos compromissos assumidos como os transviados filhos de Israel a ocupar esse planeta. Que assim seja. Então, Marcelo, é com você. Boa sorte. E ao final você encerra com a prece. E nós pedimos aos nossos amigos que estão aí assistindo a nossa reunião que desliguem os seus telefones para que todos possam aproveitar. Mas quando quiserem falar, por favor, liguem os microfones e participem desta reunião que é para todos e para todas. Muito obrigada. Boa noite. Todos me ouvem? Marcelo. Tudo bem? O som tá bom, gente? Boa noite, Marcelo, tá ótimo. Ótimo. Então Tá vamos, bom, Marcelo. vamos começar então. Esse capítulo 13, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deriva de uma proposta moral, que é o Evangelho de Jesus, numa interpretação dos Espíritos, que chega até nós, e de Kardec também. Kardec dá suas opiniões em algumas partes, mas ele vem trazer para nós a base do movimento moral que nós precisamos para caminhar para um momento diferente, para um momento que seja voltado ao nosso espírito, à nossa evolução espiritual. E esse capítulo 13, ele é muito especial porque ele vem trazer para a gente um conhecimento do proceder para desenvolver a caridade em nós. E é interessante que, para a gente aprofundar um pouquinho nesse assunto, a gente tem que entender essa caridade que aqui está proposta como uma, talvez, diferente da que a gente entenda. Porque durante muito tempo a gente praticou a caridade na constituição do que nós chamamos de esmola, ou de atender momentaneamente o nosso irmão que carece de algo, que carece de algo material e às vezes carece até de algo moral também, uma assistência espiritual. Essa caridade proposta nesse capítulo 13 aqui, ela é mais profunda. Ela traz muito a questão da compaixão, que se vincula a nós como um processo interno reativo, que reage, é uma reação que nós temos, mas que nos torna irmão do outro. Então é uma outra proposta do que essa de simplesmente ter pena, do que simplesmente praticar esse ato instantâneo. É uma proposta que leva esse sentimento de amor e esse reconhecimento de igualdade de um Pai único a todos nós e de igualdade com o nosso irmão para a eternidade. Ele torna verdadeiramente a nós todos irmãos, irmãos eternos. E aí, é uma área que ele toca, esse capítulo 13, que é interessante a gente trazer um pouquinho para o nosso âmbito da preocupação, é a área do interesse. Porque tudo que nós nos movimentamos, inclusive os esforços que nós temos nesse nosso planeta, que é caracterizado como expiação e prova, ele tem uma área de interesse que a gente tem que trabalhar para que a gente consiga reconhecer que essa área de interesse, ele tem que bater na simplicidade de interesse de crescer espiritualmente. E que ele se diminua em nós com o prazer de sermos representações de Deus aqui na Terra. Como assim? Que façamos esses movimentos libertadores, morais, dentro do processo da caridade, dentro do processo que nos vincula ao nosso irmão, sem o interesse dessa troca que nós aprendemos a fazer durante muitas vivências aí, essa troca com Deus. E simplesmente pelo prazer de participar da obra dele, de fazer parte da obra divina, baseado num processo que nós chamamos de misericórdia. Porque a misericórdia no nosso planeta, ela é feita pelos próprios homens. É um instrumento de Deus que leva ao processo aquele que faz e aquele que recebe. Em duas nuances de positividade espiritual. Esse capítulo, então, ele fala sobre isso, não saiba a vossa mão esquerda, que é a nossa área de interesse, que é a nossa área que a gente precisa preocupar e desenvolver e tornar ela cada vez mais límpida,
para que a gente conquiste a verdadeira felicidade. Hoje a gente vai falar sobre a piedade. E aí tem um desafio para a gente, entender a piedade, a verdadeira piedade. E aí a gente descobriu uma coisa que nos preocupou um pouco, que a tradução de piedade, pietà, né, que trouxe para a gente até hoje, ela é um pouco equivocada em algumas interpretações. Então ela tem várias nuances que não constituem a verdadeira piedade, porque ela está constituída no Evangelho em partes muito importantes, e ela é definitiva. Trouxe um texto da Gênesis para a gente começar. E esse texto ele é muito interessante, que fala para a gente que se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos mares e viveria ditoso na terra. Isso está na passagem 177 lá da Gênesis. Olha que interessante. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, nós vamos entender o que quer dizer isso, não há de duvidar de que se pouparia dos mais agudos males e viveria ditoso na terra, que é a felicidade. Então, se nós nos conformássemos com a vontade, a lei, o mecanismo divino, a gente seria poupado de muitos sofrimentos e viveria momentos de felicidade nesse nosso orbe terrestre. Mas é interessante a gente trazer para entender o que é essa conformidade. E aí que o Espiritismo ajuda a gente, pelo raciocínio. Olha que interessante. Essa conformidade aqui que está falando, a Gênese, ela tem uma relação com o processo racional, pensamento, desenvolvimento do pensamento, que é uma proposta que nos permite o entendimento através do nosso próprio intelecto, nos dá a liberdade de entender Deus através do nosso intelecto. Então ele permite que nós conheçamos verdadeiramente Deus na dimensão do nosso entendimento. Então ele traz essa perspectiva para qualquer um de nós, sejamos o mais simples aqueles com processos filosóficos mais avançados. E isso é aceitável. O Espiritismo ele é muito libertador. Ele permite essa elaboração. E aí eu vou trazer uma passagem do Evangelho que é muito interessante para a gente entender. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na missão do homem inteligente na Terra, que fala sobre esse processo de inteligência. Olha só que interessante. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O que os espíritos estavam querendo dizer para a gente? Querem dizer para a gente aqui que a inteligência tem a grande possibilidade, quando utilizada pelo bem, de promover o nosso avanço. Mas o que nos prejudica é algo que pega a nossa inteligência e torna instrumento do orgulho e da perdição, que são as nossas imperfeições. Então, a boa administração da nossa inteligência, até nesse contexto de entender Deus, onde está proposto aqui nessa passagem da Gênesis, elas nos conduz a essa facilidade de progressão espiritual. O uso do bem, usar a nossa inteligência em proveito dos nossos movimentos de evolução, de entender, de compreender. E o Espiritismo nos permite isso, ele não nos fecha nada. O Espiritismo ele nos revela que o Evangelho do Cristo tem que ser conquistado pelo nosso próprio raciocínio e pelo nosso sentimento. E aí ele faz parte de nós. Porque se nós adentrarmos o Evangelho com o sentimento de temor que veio lá de trás das nossas experiências, temor a Deus, ele não nos vai permitir tocar a essência de Deus com aquilo que ele nos reservou como filho deles. Ele nos torna impuro. Claro que muitos de nós ainda precisam do temor para não fazer coisa errada. A gente sabe disso. Mas possivelmente não é o nosso caso. Talvez estejamos prontos para a liberdade de entender Deus através da sua nuance principal, que é o amor. O Espiritismo ele é libertador, quando ele nos traz isso, né, gente? Hoje nós vamos falar sobre a piedade. Mas esse termo, piedade, ele
ele tem estudos profundos a respeito dele pelo seu significado, que não é simplesmente o estado de ter pena, que a gente usa muito aqui no nosso país, o entendimento em cima de piedade é ter pena. E não é bem isso, porque se a gente trouxer esse entendimento para o que a gente vai ler aqui, que o nosso companheiro lá trouxe para a gente nessa passagem, a gente não vai entender. E é interessante que tem um livro santo do Santo Agostinho que é intitulado O Tratado da Fé, da Esperança e Caridade, que ele escreveu para responder algumas questões que um amigo havia lhe proposto a título de dar essas respostas. E é interessante um dos capítulos que ele trata o seguinte: a sabedoria do homem está toda inteira na piedade. E aí, quando eu fui em Emmanuel buscar a questão da piedade, e fui também no Evangelho buscar a questão da piedade, eu percebi que ela tinha um grau muito mais de maior importância do que simplesmente ter pena. Ele é um pouco mais evoluído que isso. Olha o que esse texto fala. A sabedoria do homem está toda inteira na piedade. Eis a reprodução do capítulo, né? Esse princípio é estabelecido no livro de Jó, onde tu podes ler esse vaticínio na própria sabedoria. A piedade, eis a sabedoria. Está lá em Jó. Está uma passagem de Jó, capítulo 28. Se tu me perguntas o sentido que deve dar aqui a palavra piedade, tu encontrarás nitidamente explicado no termo grego, que é theosebeia, isso é, culto devido a Deus. A língua grega também designa a piedade pela palavra eusebeia, que representa, é um termo sagrado para designar o culto a Deus. Mas o que acontece é que as religiões se apropriaram do termo piedade para fazer a interpretação própria daquilo que era um movimento. Inclusive tem uma obra, Pietà, né, que é uma obra que leva a essa questão. E muitos, a questão da piedade também associam a Maria, mãe de Jesus. Então, vamos nos ater, então, à piedade como culto devido a Deus. Como é que se manifesta em nós esse movimento em relação a Deus? Qual que é a expressão máxima de cada um de nós quando a gente reverencia Deus em nós? E a gente sempre vai aterrizar no termo caridade. É a expressão máxima nesse planeta do movimento do amor necessário à libertação do egoísmo e do orgulho que existe em nós. Então, essa piedade que nós estamos falando aqui hoje é essa maior expressão que cada um de nós tem condições de reverenciar a Deus na sua vida. E reverenciar a Deus na sua vida. Então, ela é muito mais profunda do que simplesmente ter pena de se movimentar na questão desse primeiro movimento que vai iniciar o processo da caridade. Ele é mais profundo. Vocês conseguem perceber isso? Olha que riqueza que é. Porque quando a gente não sabe o significado real daquilo que a gente está estudando, quando a gente vai ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ou da Bíblia em si, às vezes esse termo não vai falar para a gente o que ele precisa falar, não vai atingir a profundidade em nós. Eu acho que agora nós temos condição de entender um pouco o que o Espírito trouxe para a gente no Livro dos Espíritos. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Concorda? Ou não concorda? Esse aqui é o livro que eu estou falando, tá? É o Manual sobre Fé e Esperança de Santo Agostinho. Um livro antigo, e que traz essa explicação para a gente. Esse termo ele é tão importante para a gente que Paulo fala dele na primeira carta aos Timóteos, capítulo 6, versículo 6 a 12. Olha que interessante que Paulo traz para a gente com relação à piedade. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, quer dizer, com felicidade. Porque não adianta também a questão desse movimento interno se nós entristecemos e caímos no sofrimento quando o nosso irmão está passando por uma dificuldade. Então ele fala que a grande fonte de lucro é a piedade. Fonte de lucro para quê? Para o espírito. É a piedade. É com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento
e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Olha a profundidade de Paulo aqui, com essa carta a Timóteo. Ele trazendo para a gente que a piedade em si, para o espírito, é uma grande fonte de lucro espiritual. Porque a partir dela é que o ser se movimenta na caridade, e ele fala aqui que é muito de utilizar o recurso que nós temos do nosso dia a dia, da nossa convivência, da questão material também. Utilizar tudo que nós temos, nos comprazendo da piedade para que a gente possa se movimentar na caridade e possivelmente chegar ao sentimento de compaixão, que é a evolução da piedade. Interessante, né? Trazer isso aqui para a gente, a valorização dessa passagem. E aí a gente tem a piedade como um sentimento evoluído, ou não, no seu processo de evolução, não constitui-se inteiramente dele estar evoluído, ele está em processo de evolução dentro de nós. E aí a gente traz aquela passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, dentro de amar ao próximo como a si mesmo, que fala, numa instrução dos Espíritos, fala sobre a lei de amor. E olha o que ele fala para a gente da questão do instinto das sensações e do sentimento, porque a gente às vezes não sabe diferir uma sensação de um sentimento. O amor, olha que importante isso, gente. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E o sentimento são os instintos, elevados à altura de progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Então, na origem, o homem, para se fixar nas suas primeiras reencarnações ou encarnações, ele precisa se firmar como indivíduo. E aí, para a questão de sobrevivência e conservação, ele segue os seus instintos, ele é reativo, ele sente fome, ele vai atrás, ele sente vontade de alguma coisa, ele vai atrás, então ele é muito instintivo, ele cria esses automatismos internos nele. Ele é praticamente um semi-animal, ele está nessa fase ainda, pelo seu instinto de sobrevivência e conservação. Então, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, que é o segundo patamar da evolução disso. Para chegar aonde? Nós vamos entender agora. Então, mais avançado e corrompido, só tem sensações. E essas sensações, ele começa a desenvolver o que nós chamamos de sentimento. Olha só que interessante. Quando instruído e depurado, quer dizer, a evolução das sensações, dos instintos, ele começa a ter sentimentos. E olha o ponto mais alto dessa passagem. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo. Esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas, que vão além da questão humana. A lei de amor substitui a personalidade, que foi criada lá no instinto. Estão lembrados lá em cima, lá no instinto? A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Eu deixo de ser um para ser mais que um. E extingue as misérias sociais. Me faz enxergar o meu próximo. A lei do amor me faz reconhecer o outro como irmão. Então ele é uma evolução também do próprio sentimento. E aí nesse processo evolutivo, a gente traz a piedade como uma das manifestações da evolução, do instinto das sensações, que chega a um sentimento que vai nos direcionar para aquilo que Deus quer de nós, que é a estrutura da moralidade, da positividade e do caminho para Deus, né? Só para a gente fechar então essa questão de emoções e sentimentos,
Olha só que interessante, as emoções e os sentimentos. As emoções são reações de fatos, situações e pessoas. São acompanhadas de reações orgânicas instantâneas, quer dizer, vem muito do instinto, dirigidas para o exterior, então sai da gente e vai para fora. Dimensão comunicacional, quer dizer, ele fala algo ao meio externo, diga eu estou sentindo. Ele tem uma intensidade muito grande, mas tem uma brevidade, quer dizer, ele é curto. Já os sentimentos são resultados de predisposições, afeições e experiências subjetivas. O que quer dizer isso? De experiências das nossas vidas, reencarnações como individualidade. Produz reações orgânicas ao longo do tempo, então ele não é curto igual às emoções. E ele é introspectivo, ele é dirigido para o nosso interior, ele é um ambiente que a gente cria dentro da gente, isso é sentimento. É uma dimensão particular. Ele não é tão intenso igual às emoções, mas ele é duradouro. Olha que interessante esse paralelo entre os dois. Aí muitas coisas também, através das emoções, nos levam a ter sentimentos. Ele é um caminho, né, dos sentimentos. E aí a gente vai começar a trabalhar o termo da piedade dentro desse contexto que a gente acabou desenvolvendo aqui. Eu espero que tenha sido claro. Se não, gente, pode interromper, pode perguntar e pode também trazer colaborações, tá? A gente está aberto a isso aqui. O texto principal do estudo de hoje veio lá do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte de instrução dos Espíritos, do capítulo 13, que fala sobre a piedade. E aí é trazido para a gente pelo Espírito Michel que a piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. O que a gente chama de comiseração, que é um sentimento de piedade pela infelicidade de uma outra pessoa. Ele leva a gente à compaixão. Toda vez que a gente fala em compaixão, a gente pode lembrar da parábola do bom samaritano. Lembra da palavra do bom samaritano? Aquela sequência toda que ele passa para atender o nosso companheiro que foi atacado na estrada. E vocês percebem que na passagem do bom samaritano existe uma caridade completa, né? Ele pega, cuida das feridas, põe no cavalo, leva à estalagem, cuida dele um dia, depois dá dois dinheiros e volta depois para continuar, para ver se o companheiro lá está indo bem, aquela coisa toda. E se tiver algo que o estaleiro tivesse gasto com o tratamento do companheiro que machucou, ele iria ressarcir. Então a gente percebe aí que existe um vínculo muito mais longo. Esse é o processo verdadeiro da caridade, movimentado pela compaixão. Não o simples ato de dar um prato de comida para o outro, de dividir a roupa, usar a roupa velha. Não, ele é mais que isso. Não estou desvalorizando esses atos. Só estou falando que a completude, a compaixão faz a caridade ser mais completa. Então, a piedade é a compaixão pelo sofrimento alheio. Então, ele leva muito mais. Michel, que é o espírito que assinou essa mensagem, diz para nós que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Olha, gente, a seriedade disso. Por isso que a gente não pode se conter com simplesmente o que a gente entende da palavra piedade. É ter pena. Não. É mais que isso. Porque se esse espírito Michel diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, ela merece ser estudada. É porque ela é irmã da caridade que nos aproxima de Deus. Uma caridade, igual eu falei para vocês, a caridade do samaritano lá, do bom samaritano. É essa caridade que a gente precisa entender e precisa desenvolver na nossa vida. Essa caridade proposta por essa passagem, né, da Bíblia, do Evangelho de Jesus, ela nos dimensiona num processo de amor que nos torna eternos irmãos daquele que a gente ajuda. Eternos irmãos. Como é que isso acontece? Se a gente tivesse essa capacidade hoje, os nossos atos de caridade se eternizariam pela essa vida nossa toda. A gente aproximaria do nosso irmão, supriria ele nas necessidades dele, as reais, por favor, né, as reais, e acompanharia ele até que ele não precisasse mais da gente. Mas é interessante, se vincula aí um elo de sentimento que perpassa essa vida e se torna eterno. Nós verdadeiramente nos sentimos irmãos, pela gratidão e pelo processo de amor que você desenvolveu por ele. Essa é a verdadeira caridade. Por isso que ela nos aproxima de Deus. Porque essa aproximação de Deus
ela é feita pelo reconhecimento do meu irmão, como igual, como filho de Deus. E eu faço por ele, porque ele é um irmão meu, simplesmente, não porque eu quero algo, não porque eu quero uma vantagem com relação a Deus, mas simplesmente porque ele é meu irmão. E aí eu vou me ater. A evolução da caridade é quando eu percebo que eu não consigo ser feliz, quando o outro também não está feliz. E aí eu começo a trabalhar a felicidade à minha volta, tanto a minha quanto a do meu irmão. E a gente vê muito isso, né? Por exemplo, a história de Bezerra de Menezes, né? Quando a gente entende os movimentos dele. O interessante também é que o companheiro, ele aconselha a todos a enternecerem-se diante dos sofrimentos alheios, a respeitar isso. Quando você se enternece, quando você se sente movimentado a fazer, você sente aquele movimento interior, isso é importante para nós. Porque a gente vê tanta coisa ruim no mundo que nos torna impermeáveis ao sofrimento do outro. Aqui ele aconselha a gente a nos enternecerem diante dos sofrimentos alheios e a deixar as lágrimas correrem, porque esse sentimento irradiado, tanto energeticamente como se você conseguir fazer alguma atitude, ele torna-se um bálsamo nas feridas dos que sofrem, auxiliando a resignação e a esperança. Então, esse movimento da piedade é que inicia, gente, desde o pequeno movimento ao grande movimento de caridade. Por isso que ele é tão importante. E a gente não pode reter ele dentro da gente, não. Se a gente sente, a gente vai lá e faz. Porque o nosso racional, viciado, muitas vezes vira para nós na nossa mente e fala, não, se você tiver que fazer para isso, você vai ter que fazer para o outro. Você não vai conseguir acabar com a miséria do mundo, então segue sua vida. Esses são sentimentos que às vezes que nos impermeabilizam diante dos nossos movimentos libertadores frente à caridade. Se a gente sente vontade de ajudar, ajuda. E aí, respeita esse primeiro impulso e não deixa o racional abafá-lo. Né? A gente precisa ficar atento a isso. Restituir a esperança a quem havia perdido, por exemplo, estimular a resignação, são atos que têm consequências e um prazer diferente em nós. E é interessante, por que esse prazer então é ligado ao sofrimento de alguém, que é todavia amenizado e suavizado? Porque nós começamos a trabalhar dentro da gente uma sintonia com a vontade de Deus de tal forma que a gente já sente, a gente já tem a retribuição na nossa própria felicidade em ajudar, simplesmente. Em ter oportunidade. E aí nós começamos a agradecer a Deus por nos permitir ajudar. A gente começa. E o melhor sentimento que nos vincula a Deus na nossa vida é gratidão. Gratidão até pela oportunidade de amenizar o sofrimento do outro, de suavizar. E aí, gente, que nós começamos a construir a nossa paz interior. Essa felicidade, esse ambiente de felicidade interior, a gente tanto busca. E às vezes a gente busca no mundo. E às vezes ele não está no mundo, ele está dentro de nós através desses movimentos aqui. E o companheiro, Michel, ele fala para a gente que é um prazer suave e doce que vem do sentimento da percepção da reação do sofredor, que se sente mais leve e confortado. Aí a nossa felicidade passa a se embasar nisso. E aí nós nos encontramos como os espíritos filhos de Deus. Olha que interessante. É esse encontro com Deus dentro da gente. Lembra que Cristo falou muitas vezes no Evangelho que o reino de Deus não está fora, está dentro da criatura. Esse aqui é simplesmente a criação desse reino divino dentro de nós. E esse reino divino, ele é de paz e de amor, como Jesus disse. Essa paz e esse amor que vocês estão vendo, esse companheiro Michel, esse espírito que trouxe isso pra gente. Lá em 1863, eu acho. Depois eu vou pegar a data pra gente aqui, tá? Decorar a data também é difícil. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela mesma que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou a sua doutrina tão santa e sublime.
O que ele está falando para a gente aqui é o desenvolvimento espiritual do homem. Ele está caracterizado aqui. Que a piedade profundamente sentida, profundamente sentida. Então ela tem que quebrar as barreiras daquilo que nós congelamos no nosso sentimento. Ela vai lá no fundo da nossa alma. É quando a gente começa a sensibilizar com o sofrimento do outro, sentindo esse aspecto da piedade. Aí é o início do desenvolvimento do amor em nós, que se transcende no devotamento pelo bem. A gente começa a praticar o bem. E aí, quando a gente começa a praticar o bem, gente, a gente promove o esquecimento de nós mesmos. É o egoísmo diminuindo dentro de nós. Justamente aquilo que Jesus, por amor a Deus e a sua criação, devoltou-se para ensinar a humanidade inteira. Esse movimento libertador. Essa nuance desse movimento libertador. De parar de se achar o foco de tudo, o centro de tudo. E trazer o outro com grau de importância para a sua própria felicidade. Assim acompanhou Jesus o desenvolvimento dos primeiros seres vivos, o seu desenvolvimento desde os reinos inferiores, e auxiliou a evolução desses espíritos todos, com a sua própria energia quando ele esteve aqui. Permitiu que espíritos, por exemplo, quando a gente trata aquele contexto de capela, quando esse planeta ele ascendeu a uma categoria mais elevada, e aí, o que foi feito? Deu oportunidade àqueles espíritos que não acompanharam esse progresso moral, que tinham atraso moral, viessem ensinar-nos a Terra, conviver conosco, os mais atrasados, em colaboração e promovendo o seu próprio desenvolvimento. Isso é caridade de um ser superior, para que eles desenvolvessem as suas qualidades morais. Então, você tem dimensões de caridades aqui nos diversos aspectos, nos diversos graus de evolução, né? E aí é interessante quando a gente traz que a própria encarnação de Jesus convivendo conosco, e olha, naquela época a gente era mais rude do que é hoje, mais imperfeito do que a gente é hoje, cheio de orgulho, cheio de egoísmo, a gente vê isso no Evangelho, né? E ele veio com o propósito de ensinar o verdadeiro caminho da evolução moral na Terra, que é justamente isso que a gente acabou de ler. Essa piedade profundamente sentida, que nos leva ao amor, e o amor é o devotamento, tem o investimento nosso em cima disso. O companheiro também traz para a gente, quando essa doutrina for desenvolvida a sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela vai tornar o mundo feliz, fazendo reinar na face o que a gente chama de concórdia, paz e amor. Inclusive, essa é a missão do Espiritismo, consolador prometido por Jesus, auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral, nos entendimentos dos ensinos de Jesus, do nosso grande mestre, com essas revelações comprovadas por fatos e raciocínios, que tornam esses ensinos claros para a gente, pela constatação da sua necessidade e possibilidade de serem vividos ainda na Terra. Que Jesus nos traz essa possibilidade de viver esse estado de contentamento aqui na própria Terra através desse movimento libertador dentro de nós, que é o amor. Com o Espiritismo, a razão e o coração compreendem. Eles caminham juntos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente não pode esquecer disso. E que os homens têm todas as condições internas para seguir esses ensinamentos no seu cotidiano. É isso que o companheiro quis falar para a gente. Porque um dia todos nós viveremos essa realidade. Esse estado de regeneração. Regeneração do quê? Da centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Nós todos viveremos plenamente a caridade, a fraternidade. E é interessante que o Espírito que trouxe isso para a gente, né, essa passagem, ele afirma sobre o exercício da piedade, né, que comove até as fibras mais íntimas, que é isso que a gente precisa. A gente precisa de uma sondinha espiritual que vai quebrar as barreiras que nós criamos no nosso coração e que nos impermeabiliza diante do sofrimento alheio, que não nos permite ter sentimento pelo sofrimento alheio, ser indiferentes. Isso é muito triste para a gente. Que nos leva a estender as mãos caridosas e arrancar lágrimas de simpatia. E muito no nosso desencarne, possivelmente é o sentimento desses irmãos que vão nos fazer passar mais fácil pelas regiões do sofrimento espiritual, que nós ainda vibramos muito sintonizados com ela. O que faz o homem progredir.
sair do domínio do orgulho, do egoísmo, dispondo a alma ao que nós chamamos de humildade, que é o reconhecimento do outro e o reconhecimento nosso. E a gente chama isso de beneficência e amor ao próximo. Esse é o estado interior de libertação que a gente tem que buscar. Então, gente, se o sentimento se apoderar do nosso coração, vamos aceitá-lo, mas vamos ser reativos positivamente. A gente não pode perder a oportunidade de ajudar. Tudo com raciocínio, tudo com discernimento, tá? É para a gente fazer as coisas da melhor maneira. A gente não pode deixar esse sentimento sufocar. O que é comum as pessoas fazerem. Por quê? Porque tem vergonha de demonstrar emoções, seus sentimentos, considerar isso uma fraqueza, um sentimentalismo tolo, às vezes, segundo os valores comuns que a gente tem no mundo. Infelizmente, o mundo ainda tem essas compreensões equivocadas. E o que a gente precisa combater, e não precisamos nos entregar a elas, nós precisamos ser diferentes. Isso é que vai falar, possivelmente, a Deus por nós quando desencarnarmos. Temei ficar indiferentes temei ficar indiferentes quando puder ser úteis. Então, é muito trazer isso. A gente precisa temer, é ficar indiferente a isso que nos acontece. Isso é o verdadeiro temor que a gente tem que ter. Porque a piedade, ela jamais provoca perturbação e aborrecimento, como pensam as pessoas que fogem dela pela indiferença. Se provoca sentimentos de tristeza, de constrangimento, isso desaparece logo quando nós reagimos, gente. Quando a gente vai lá e faz o que tem que ser feito. Sendo substituído pela felicidade de devolver a coragem, a esperança e a fé quando o homem se deixa guiar por ela, fazendo o que pode para auxiliar, minorando os sofrimentos e virando instrumento de Deus. Essa piedade, a piedade, leva o homem a perder, sem mesmo se dar conta, o egoísmo que ele precisa deixar no seu passado. E se ele não afastar de si, quando se comove diante de alguém que sofre, é porque ainda não desenvolveu a capacidade de enxergar o outro como igual. E talvez seja essa a principal função da caridade. Desse estudo todo, a lição maior é o estímulo que deixa dominar pelo sentimento de piedade, para a gente não abafá-lo com vergonha, com esse sentimento de ser fraco, por medo de se envolver. A gente não pode ter medo de envolver, não. De ter aborrecimento ou problema. Nós estamos fazendo justificado pelo movimento divino da misericórdia. Se a gente quer ser instrumento da misericórdia, a gente tem que assumir isso. A gente tem que fazer tudo o que a gente pode por aqueles que estão à nossa volta, em favor dos necessitados. Tudo com muito raciocínio, com muita coerência, tá, gente? Nada pela nossa cegueira, não. E porque a gente precisa voltar a essa nossa origem, que é a nossa filiação com Deus. A piedade é melancólica, sim, mas celeste e precursora da caridade. Essa primeira entre as virtudes de que ela é irmã, e cujos benefícios preparam e enobrecem. Por isso que ela tem que ser tão respeitada. Porque ela é melancólica? É. Ela nos entristece no primeiro instante? Sim. E vai continuar nos entristecendo se a gente não fizer nada por ela. Então é por isso que ela é melancólica. Mas no segundo momento, ela nos beneficia, porque ela nos enobrece. Ela nos torna dignos da felicidade que nós estamos buscando. O companheiro, né, o Michel, lá em Bordeaux, 1862, que é a data, né, que é essa passagem. Ele fala para a gente o seguinte, olha que bacana que ele fala. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vossos corações enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas, e quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação que ventura experimentais. É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas se não apresenta forte sabor dos gozos mundanos, também não traz pungentes decepções no vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. E é isso tudo que a gente estudou ali atrás.
os benefícios da piedade como virtude. E olha, interessante, ele fala para a gente que ela nos aproxima dos anjos, porque ela é o movimento que inicia em nós a ressignificação de Deus como Pai único e dos nossos irmãos como filhos, amados pelo mesmo Pai, independente de que grau de evolução eles estiverem. Interessante, né, gente? Tudo isso aqui que a gente estudou lá atrás para a gente entender o primeiro parágrafo do que Michel trouxe para a gente, esse Espírito Michel. Então a piedade, ela é irmã da caridade. E como irmã da caridade, ela nos leva a Deus. Que é isso que ele quis dizer aqui. Por isso que ela é tão importante para a gente. Mas ele disse também outra coisa. A piedade, quando profundamente sentida, ela é o amor. Então a piedade, como profundamente sentida, é o amor. E o amor é o devotamento e o ouvido, quer dizer, ouvido no sentido de esquecer, tá? De si mesmo. Olha que interessante que ele falou. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é o devotamento e o ouvido de si mesmo, quer dizer, o esquecer de si mesmo, a gente pensar um pouco menos na gente. Esse ouvido, que é o esquecer de nós mesmos, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. É os primeiros ensaios da libertação do egoísmo, gente. Olha que interessante. Aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar a paz e o amor. Então a gente tem no parágrafo de trás a piedade como irmã da caridade nos levando a Deus. E nesse parágrafo agora, Michel trazendo para a gente a piedade como profundamente sentida é o próprio movimento do amor, porque nos promove o que ele chama de ouvido, quer dizer, o esquecer de nós mesmos. Então ele nos tira um pouquinho do âmbito do egoísmo. Por isso que ela é tão importante, é um laboratório moral para nós. E aí ele continua. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aí ele começa a explicitar isso para a gente, né? Aquele que dispõe a vossa alma à humildade. Então o que ele traz para a gente? A beneficência é o amor do próximo, é a piedade, essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas. Então vai quebrar todo o gelo que a gente traz no coração, diante do sofrimento dos vossos irmãos, que nos leva a estender as mãos caridosas e vos arranca lágrimas de simpatias. Jamais sufoqueis por quantos vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Então, gente, não pode fugir nem de ver. Ele continua falando, temei ficar indiferente quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lâmina fétida e a corrupção. Coisa séria, né? Coisa séria. Então, a piedade, ela doma o egoísmo e o orgulho e nos propicia a conquista da humildade, da beneficência e do amor ao próximo. Isso que nosso companheiro disse aqui pra gente, nesse terceiro parágrafo. Viu como foi importante a gente entender o que é piedade lá atrás e trazer aquele entendimento todo para a gente tentar entender no texto dele o que ele quer dizer? E o respeito que a gente tem que ter por esse tema? E aí ele continua. Né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Acho que eu pulei uma. Peraí que o mouse deu uma congelada, tá, gente? Voltou. Problemas tecnológicos. Quando a piedade está longe, entretanto, isso aqui é o quarto parágrafo dele, que o Michel está trazendo para a gente. Quando a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e aborrecimento que se arreceia, quer dizer, de ter receio o egoísta, não há dúvida que a alma experimenta o contato da desgraça alheia, confrangendo-se a um estremecimento natural e profundo. Então a piedade, ela promove um estremecimento natural e profundo. E aí ele continua aqui, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente, inicialmente penosamente.
Então ele quebra as fibras do nosso coração endurecidas por essa indiferença que a gente construiu, possivelmente muitas vivências. E aí ele continua. Mas compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança ao irmão infeliz, que se comove ao aperto de mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo, umedecido de emoção e recolhimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar aos céus. Isso tem um significado muito grande, tá, gente? Se volta com doçura a vós, antes de elevar-se ao céu. Nós vamos falar um pouquinho disso. Agradecendo por lhes haver enviado um consolador, um amparo, nós como instrumentos. Olha que importante. A piedade é melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira entre as virtudes, de que ela é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, o que nós temos aqui? A piedade que nos leva ao estado de sermos caridosos. Ele falou uma coisa também muito interessante. Ao mesmo tempo umedecido de emoção e recolhimento, né, quando a gente, do companheiro, se volta com doçura para vós antes de se elevar aos céus. O que é que tem de simbolismo para a gente entender profundamente isso aqui? Esses olhos depositados em nós são a nossa representação a Deus de quem somos. A gente não fala de nós para Deus. As pessoas que pelo sentimento falam a Deus por nós. Eu não posso virar para vocês e falar quem eu sou. Quem vai falar quem eu sou são vocês, que percebem o Marcelo, sentem o Marcelo, conhecem o Marcelo. E possivelmente essa voz é que vai chegar a Deus para falar de mim, e não a minha. Então esse olhar aqui ele tem um grande significado para a gente entender isso aqui. Né? E aí a gente encerra esse estudo, espero que ele tenha algum significado para todos nós, a gente precisa muito dele para entender realmente o caminho que vai nos permitir nos aproximar dessa felicidade que Jesus promete muito firmemente no Evangelho, e que a gente muitas vezes não tem a noção do caminho que nós devemos percorrer para alcançá-lo. E eu queria abrir para a gente agora ouvir vocês um pouco. Né, assim, se alguém queira fazer alguma pergunta, trazer alguma coisa que deixamos de falar, ou trazer uma complementação, seja muito bem-vindo, porque esse diálogo nosso das terças-feiras ele é aberto. Né? Pode ficar à vontade. Catinha, quer falar? Não, eu sempre falo, né, Marcelo? Eu Mas sempre bom, dou um pitaco aí. Uma besteira, às vezes. É o seguinte, eu acredito, sabe, que muitas vezes a pessoa tem muita vontade de fazer isso, tudo que você falou, mas tem um outro lado que é um dificultador que muitas vezes sugere despesas financeiras e a pessoa não tem como, e sem uma despesa financeira ela não tem como ajudar, entendeu? Sim. E isso dificulta muito e a pessoa fica até frustrada. Quero, mas não posso. Não tem esse lado também? Ou eu estou enganada? Nesse contexto aqui, ele se encaixa menos, mas ele é uma realidade, Catinha, que a gente tem que tratar. Porque é naquilo que a gente tem condição, uma condição verdadeira de ajudar. Porque quando a gente não tem condição, a gente não tem mesmo. Pois é, isso que eu falar, que desejar, às vezes fazer, a pessoa até deseja, mas às vezes ela não tem condição, e aquilo gera uma condição, isso até frustra a pessoa. Não é mas assim, de certa forma, se a gente tiver discernimento para mudar as nossas orações, para pedir a Deus que a gente tenha visão para ajudar naquilo que é possível, ou ter condição também para ajudar, mas fielmente, no processo da caridade, é interessante. Né? Mas aqui a gente está no contexto daquilo que se pode fazer realmente. Tanto no aspecto... Não pode dessa forma, não pode de outra, né? E assim, se a pessoa realmente ela não tem condição mesmo, real, ela não tem condição, é uma realidade. Então, já está decidido em si. Então ela vai lidar com o constrangimento de não conseguir, sendo que o coração manda e pede para que ela tenha atitude e ela não tem condição de agir. Então é um processo que ela está passando por ele.
Mas aqui o contexto do estudo é que quando se pode fazer mesmo, quando se tem o movimento do sentimento, quando você tem essa possibilidade na sua vida, mas é uma condição interessante que você trouxe. Como é que eu lido com isso aí, né, Catinha? Como é que eu lido com isso, né? Porque pode faltar até condição moral de ajudar o outro. Às vezes o outro está precisando de uma questão moral ali. E eu ainda não tenho. Aí eu vou buscar, né? Aí eu vou buscar. Mais alguém, gente? Fique à vontade. Ô, Marcelo. Oi, Neuza. Marcelo. Oi. Tudo bem, né? Joia. Mas deixa eu te falar, essa caridade também pode ser assim, por exemplo, às vezes você tem amor para dar, uma palavra, um carinho, uma atenção também, tudo é válido, né? É tudo isso, tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. Porque a caridade, ela tem uma opção, a gente sabe disso, tem a caridade moral, né? Que a gente, é a questão espiritual também, a própria oração sincera pelo outro já é um processo, porque eu sinto o outro. E aí é muito interessante, a piedade é que me faz me movimentar para isso aí que esse estudo trouxe. Para a gente não diminuir isso, não apagar isso, não abafar isso dentro da gente, sentir vontade, faz alguma coisa, não deixa. É porque a espiritualidade, eu vou ser sincero para vocês, eu acho que nós temos um time, entre aspas, da espiritualidade que fica torcendo pela gente. Vai, Catinha, aí ó, estamos dando força para você, vai lá, aí tal. E às vezes a gente não consegue, sabe? A gente se constrange. O Marcelo, por exemplo, a espiritualidade fez um trabalho enorme, construiu a oportunidade, aí chega ali, aí Marcelo pega e desiste. Né? Ah, não, desanima. E aí você perde o investimento da piedade que estava dentro de você, você perde isso. E ele que tem que iniciar esse processo, que vai te lançar para frente na caridade, vai te tornar misericordioso e caridoso. E não se esqueçam que o misericordioso é candidato à misericórdia, né? Recebe a misericórdia também. Lá? Né? Oi, Neuza. Neuza quer falar? Acho que não, acho que estava respondendo alguém. Ok, gente. Vamos Você está sempre maravilhoso, Marcelo. Oi? O neto que vem aqui. É bom. Todas as falas suas são sempre maravilhosas, então a gente não tem muito que questionar, nem perguntar, porque fica completo. Ô, gente, quem sou eu? Ai. Não, Marcelo, o seu estudo é assim, você fala e dá a resposta para nós. Exatamente. Entendi. É isso aí, Marcelo. Para mim também. Eu estou respondendo um monte de coisa para mim. Graças a Deus. Gatinha, então eu faço a oração e depois vem a música, é isso, né? Então vamos fazer a nossa oração, Marcelo, agradecendo a Deus. Oi. Coloca o Carlos, hoje é aniversário do Carlos. Vamos envolvê-lo então, hein, na oração. Você conhece ele? Sim. Você lembra dele, né? Lembro. Do grupo. Sim, e até a Liliana pediu para a gente envolver o companheiro que está passando dificuldade. Nós vamos mentalizar, viu, Liliana? Nesse momento agora. Tá? Vamos. Uma companheira, Marcelo. Sim. Companheira. Tá? Companheira, né? Nós vamos mentalizar, você canaliza pra gente, tá? A dona Marlene Gomes está sendo internada agora. A dela me falou. Tá bom. Vamos mentalizar aqui e tentar que a nossa energia chegue a eles. Senhor Jesus, Mestre Divino, nos permita nesse momento envolver-nos nessa energia uníssona, Senhor, na bondade que já trazemos no nosso coração e direcionar esses companheiros que necessitam. Essa companheira que precisa do amparo, da energia, para que ela possa passar por esse momento, desse aprendizado, mas o seu espírito possa, Senhor, sempre referenciar a sua vontade. Mas que ela tenha paz e que seja fortalecida diante da sua caminhada. Queremos agradecer muito pelo Carlos, nosso irmão, hoje. A alegria de estar caminhando junto dele. E agradecer por esse grupo que se reúne em teu nome e que se reconforta com a tua mensagem e que transcende, Senhor, em cada coração aqui representado, seja no plano físico ou no plano espiritual, o entendimento do amor, da caridade e da fraternidade. Nós sabemos, Senhor,
que o teu sentimento de piedade e compaixão por nós é que nos movimenta, que nos sustenta. Muito obrigado por esse sentimento a nós pequeninos, porque a tua luz é que aquece esse nosso planeta, é que nos liberta e que nos conduz a Deus, a esse aprisco maravilhoso desse abraço, desse Pai de infinito amor por todos aqueles que aqui habitam e que caminham para alcançar o seu desenvolvimento e a sua paz. Que todos nós, Senhor, possamos reconhecer com gratidão a sua vontade em nossas vidas. Que assim seja.